Mas se uma trombeta tocar, o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazendo, a gente larga para trás, porque eu sei que eu tenho um lugar muito melhor me esperando. Oh, glória a Deus. Eu não me deixo me confundir em meio a tudo isso, mas eu estou fazendo um mestrado, eu estou fazendo um doutorado agora, o meu salário vai duplicar, triplicar. Tocou a trombeta, larga tudo, larga a caneta, larga o papel. Nós temos uma morada eterna. Eu quero te convidar a abrir a palavra de Deus em Lucas capítulo 8. A partir do verso 4. Quando uma grande multidão se reuniu e pessoas de todas as cidades vieram até Jesus, ele disse uma parábola. Um semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra parte caiu sobre a pedra e, tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e os espinhos, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. Dizendo isso, Jesus clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então os discípulos de Jesus lhe perguntaram o que significa essa parábola. E Jesus respondeu: a vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos demais fala-se por parábolas, para que vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. E aí Jesus vai e faz a explicação dessa parábola. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são os que ouviram, e depois vem o diabo, e tirando-lhes a palavra do coração, para não acontecer que, crendo, sejam salvos. Os que estão sob a pedra são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria. Estes não têm raiz. Creem apenas por algum tempo e, na hora da aprovação, se desviam. A parte que caiu entre espinhos estão entre os que ouviram e, no decorrer dos dias, foram sufocados com as preocupações, as riquezas e os prazeres dessa vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. A parte que caiu em terra boa, estes são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra, e estes frutificam com a perseverança. Obrigado, Pai. Esse texto, ele vai trazer ali a questão das sementes. E eu orando, pesquisando, entendendo, analisando, eu falei, Senhor, o que o Senhor quer nesse texto tão consagrado e tão ministrado para a igreja? E aí o Senhor, eu até trouxe para minha esposa, começou a me mostrar um outro leque, né? Abrindo uma outra vertente. Existe a vertente espiritual e existe uma outra que eu quero que você divida com a igreja. Bom, por que nos dias atuais, no final no transcorrer desse ano que nós estamos vivendo hoje, talvez você veja essa mensagem daqui a algum tempo, mas o ano 2020 foi o ano considerado o ano da pandemia. E o ano da pandemia mudou muita coisa, mexeu com muita coisa. E eu pergunto a você, o que aconteceu com as igrejas de Cristo Jesus durante a pandemia? Uma situação muito interessante, muito interessante. E eu falei, Senhor, que fantástico isso. Porque nós tivemos dois caminhos que seguiram normalmente. Várias igrejas fecharam. Fecharam por quê? Porque os membros não mantiveram a fidelidade nos dízimos e nas ofertas, e as igrejas não tiveram oxigênio, não tiveram spread para manter o quê? As portas abertas, e elas tiveram que encerrar os trabalhos. Então, muitas pessoas ficaram desigrejadas nos dias atuais, exatamente por quê? Porque as pessoas foram contaminadas com o espírito do medo, o espírito do desespero. Olha que interessante. Por conta da questão da pandemia, a gente trouxe uma ministração, se você quiser depois
tem uma ministração no canal que fala exatamente sobre isso, sobre a questão do espírito de Fobos, que vai trabalhar o que? Na intensificação do desespero nas tropas, trazendo um medo para eles do que vai ser, como vai ser, e eles acabam abandonando a posição antes mesmo do combate chegar. Olha como é que encaixa perfeitamente isso. Então, eu vou entregar o meu dízimo? Eu vou entregar minha oferta? Não, eu não vou entregar porque eu não sei se eu vou passar fome mês que vem. Então, o que ele ganha? Ele joga o desespero em você, de você ser ou não ser fiel ao Senhor, e aí você faz o quê? Abandona a posição. O que acontece quando você abandona a posição? A posição rui e o exército perde. E por isso muitas igrejas fecharam nos dias atuais. Muitas igrejas fecharam. E eu me perguntei, eu falei, Senhor, por que você está ministrando isso no meu coração? Porque quando eu olho para isso tudo que nós vemos à nossa volta, eu pergunto, será que era para nós ainda estarmos aqui? Porque algumas pessoas sentam no banco, como assistindo um filme, e perguntam, mas ele não tomou atitude, ele não tomou postura, por que ele não fez? Então, essa tarde, esse começo de noite, o Espírito Santo me autorizou a explicar para a Igreja de Cristo e a Igreja Virtual o porquê algumas coisas ainda não aconteceram em 2020. E existem algumas comandas que precisam ser pagas, entre elas algumas chamadas de culpa, de negligência, de imperícia, de imprudência, que estão aqui espalhadas em cima da mesa. E muita gente vai falando assim, tá tudo dele, mas na verdade, o pastor está sentado à mesa, muitas vezes, olhando essas comandas que as pessoas de longe estão acusando, mas ele está olhando e está falando assim, cara, tem um nomezinho escrito aqui em cima. Mas ele não tem coragem de entregar. Essa comanda é sua, essa aqui, ó, o Espírito Santo escreveu, gravou com o dedo, a letra dele. Essa aqui é sua, essa aqui é sua, essa aqui é sua. E aí os pastores ficam com medo de falar isso com o milímetro do quê? Das pessoas se aborrecerem e irem embora. E, na verdade, ninguém é liberto. Os pastores não são libertos e essas pessoas não são libertas. E as igrejas não crescem. Mas, de novo, eu disse, duas coisas interessantes aconteceram nesse período de pandemia. Eu estou falando da primeira vertente. Porque a segunda vertente são diversos pastores amigos que relataram que, surpreendentemente ou milagrosamente, as entradas aumentaram mês a mês. E aí você pergunta, uau, o que aconteceu de diferente? São igrejas que são ministradas sobre você precisa guerrear contra Fobos. E aí o Espírito Santo trouxe ao meu coração que na primeira ou na segunda semana de lockdown, o Espírito Santo trouxe uma palavra reveladora através do líder dessa igreja para vocês, onde falava, virá uma grande tempestade à frente, onde muitos estarão escondidos chorando, enquanto outros vão sair nessa tempestade para vender guarda-chuva. Existem pessoas que vão passar dificuldade nesses dias, enquanto outras vão prosperar em meio ao desespero. Foi trazendo essa palavra profética ou não foi para a igreja? Isso não é um trabalho acadêmico, tranquilo. Então o Espírito de Deus, usando a direção dessa igreja, trouxe uma revelação para vocês. Nos próximos meses virão tempestades. Nos próximos meses vão vir chuva. Mas vocês não precisam se preocupar, porque eu já estou dando spoiler. Tem gente que vai ficar desesperada e vão querer abraçar vocês e se desesperar junto com vocês. Mas eu estou dizendo que vai ser pessoas que vão ter a visão de vender guarda-chuva em meio à tempestade. Que posição vocês querem tomar? Que posição vocês querem estar? Era isso que o Espírito de Deus estava trazendo à Igreja Goel e a todos aqueles que tiverem acesso a essa ministração. E eu pergunto, tudo isso ainda não acabou. O ano está terminando, mas as oportunidades ainda estão abertas. Porque, acredite, existe muita gente prosperando em meio à crise. Porque, como numa bolsa de valores, muitos investem, papéis diminuem, papéis aumentam. É um movimento cíclico das ondas, onde alguém está ganhando muito dinheiro e alguém está perdendo muito dinheiro. Esse é o normal de bolsa de valores do mundo inteiro. É um jogo de capitais, onde você está ali, o quê? Numa roleta, entre aspas, por favor, senão o investidor vai falar assim, tá falando besteira, pastor, calma, não dá dislike, calma. Eu já fui trader durante muitos anos. Então eu sei que você precisa estudar, estar atento aos sinais, sinal de fumaça, sombra que passa, arrepio, tem várias situações. Além do que você estuda, ligado, né, em delação premiada, aquele amigo do amigo que trabalha em tal lugar que ouviu dizer, tudo é um grande conglomerado de informações que te ajudam, ou se você estiver desatento, que você perde o feeling o quê? Da oportunidade. Então, algumas igrejas
pessoas olharam a oportunidade e falou, eu vou alavancar minha igreja porque tem muitas pessoas em desespero, muitas pessoas em sofrimento e eu preciso, nessa hora, fazer com que a igreja cresça. Por quê? Quem traz a resposta é a vacina? Quem traz a resposta é o laboratório X ou Y? Quem traz a resposta é Cristo. O laboratório X ou Y está trabalhando o isolamento de enzimas para que possa fazer lá um composto específico para trazer. Por favor, eu não tô indo com. Aí os biólogos, ei, pastor, calma, respira, biólogo, pessoal da biologia, da química, respira, muita calma nessa hora. Essas pessoas estão fazendo um trabalho lindo, buscando o quê? Uma arma contra algo mortal. Louvado seja Deus pela vida dessas pessoas. Mas o que eu estou falando é que o que mata muitas pessoas, o que está matando mais não é o vírus, o que está matando mais é o espírito do desespero. E esse não tem vacina que vá ser injetado. Porque mesmo que chegue hoje e fala, tem uma vacina com 99,9% de chance, de acerto, de eficácia, perfeito, de eficácia, por mais que isso aconteça, pessoas continuarão ainda enclausuradas, desesperadas. Amém ou não amém, igreja? Não é isso? Ah, essa vacina vai libertar a igreja agora do espírito do medo. Não vai. Pois bem, como disse, algumas igrejas fecharam porque as pessoas não entenderam, enquanto outras pessoas estão aumentando o seu investimento na obra para o quê? Para que haja crescimento da mesma. E o Espírito de Deus manda perguntar a essa igreja, que papel você tem nisso? Olha que interessante. E olha que confortável para mim. Eu posso falar isso com tranquilidade? Posso. Por quê? Porque eu não sei das finanças da igreja. Que isso? Calma, respira. A minha esposa foi administradora de uma das filiais do Diante do Trono durante alguns anos. É uma mulher muito destrada na questão de administração. Então, nós fizemos um acordo no começo desse ministério. Eu estaria focado nas questões espirituais e ela estaria focada nas questões administrativas. Não quer dizer que, na hora de tomada de decisões, ela não chegue e me pergunte o que fazer, o que devemos ou o que não devemos. O que eu estou dizendo para você é que aquele controle financeiro de entradas e saídas, de saldo, de quem dizima, de quem oferta, eu não tenho a mínima ideia. Então, isso me faz estar muito confortável nessa posição, porque eu posso falar o que eu quiser, porque eu sei que eu não estou sendo partidarista. Tá entendendo isso? Olha que confortável, que situação. Se ela chega para trazer essa mensagem, alguém pode falar, não, é porque ela viu o relatório, é porque aí poderia julgar. É recado, ela tá mandando um recado para mim. Eu tô focado aqui, ó. Falo mesmo, prego isso, prego aquilo. Senhor, mandou mudar por quê? Vamos pro joelho descobrir. É a voz, eu tô focado nas questões espirituais da igreja. Esse é o meu enfoque. Amém? Mas em meio a este enfoque, o Espírito Santo falou de uma forma muito clara. Existem pessoas que não entenderam a lei da semeadura. E essas pessoas estão deixando de colher por causa disso. E se você continuar calando, você será o responsável. Eu falei, Jesus. Mas eu não dou exemplo com a minha vida? Sim, você dá exemplo com a sua vida, mas isso não é o suficiente. Você precisa ser mestre nesse momento e ensinar. Você precisa ser um atalaia que proclama de uma forma muito clara a verdade, para que as pessoas possam tomar as suas decisões. E aí você pergunta, você está ligado somente nas questões das entradas? Não. O que eu estou falando para você é que a lei da semeadura e esse texto em especial nos traz um leque de reflexões para as nossas vidas, passando entre elas na questão financeira. Amém? Mas para eu começar efetivamente, eu preciso entender uma coisa. O que significa gratidão? Porque tudo passa pela questão do quanto eu sou grato ao Senhor. E o quanto eu sou grato move o quanto eu me envolvo na obra dele. Mas se eu não entendo a definição de gratidão, fica um vazio, não é isso? Então vamos lá no dicionário. Gratidão diz qualidade de quem é grato. Reconhecimento de uma pessoa por alguém que lhe prestou um benefício, um auxílio, um favor, um agradecimento.
Então, quando eu penso em gratidão, eu penso exatamente nisso. O que Jesus fez por nós? Porque quando a gente para pensar o que Jesus fez realmente por nós, aí nós começamos a entender o quanto, por vezes, nós não somos gratos. O quanto nós não agradecemos, o quanto nós não reconhecemos. Porque se você vive um evangelho de filosofia, meu amigo, filosofia tem um monte de filósofo muito bom no mercado. Mas quando você entende que este homem chegou ao ponto de entregar a sua vida para que nós tivéssemos uma nova oportunidade junto ao Deus vivo, que ele se rasgou, ele permitiu passar por aquela situação humilhante, passou por toda aquela dor, para que eu e você não precisássemos passar. Que ele sai da sua posição de glória no céu, vem a esta terra e se entrega por nós. Quando nós entendemos isso como sendo uma situação real, meu amigo, não há como não ser grato a este homem. Não há como ser grato, não tem como não ter gratidão a este Deus, a este Ser Supremo. E é isso que eu quero convidar você a fazer. Primeiramente, entender o que é gratidão. Para entendendo o que é gratidão, se perguntar o que esse Deus que merece toda a gratidão, todo o louvor, todo o engrandecimento fez por você esse ano. Eu acho que eu poderia fazer enquete agora. Quantas pessoas perderam, pessoas conhecidas, queridas, amadas, parentes, etc. Quem perdeu mais de 2 aí? Quem perdeu mais de 5? Conhecidos, amigos, vizinhos? Eu posso levantar essa mão. Eu perdi mais de 5 pessoas. Pessoas que estavam no convívio à nossa volta. E aí vem uma outra reflexão. Nós clamamos ao Senhor, no começo dessa loucura toda, que este ministério, nenhuma das pessoas desse ministério fosse afetada por esse vírus. E louvado seja Deus, entramos em dezembro, não temos nenhuma pessoa infectada oficialmente. Isso não é motivo de gratidão. Só eu conheço 3 pastores que faleceram com essa doença maldita. Parentes, eu tenho conhecidos, eu tenho parentes de amigos que convivem diretamente comigo, que vieram se perder em meio a isso, de várias idades diferentes. E nenhum de nós foi tocado por esse vírus. Será que isso não é motivo de gratidão? E você ainda fica de bico andando na sua vida, de muxoxo, de choramingo, por sei lá o quê, porque muitas pessoas estão aborrecidas com coisas que ele nem sabe. E aí eu paro e pergunto para você, se você está aborrecido com algo que você nem sabe o porquê, será que isso é normal? Ou melhor, será que isso é humano? Ou será que isso é espiritual? Será que existe algo que está cravado na sua mente, trazendo esse roubo de alegria sobre ti? É uma reflexão que eu trago à igreja, noite de reflexão. Então, em nome de Jesus, comece a entender tudo que está acontecendo à tua volta e tudo que não está acontecendo contigo. E seja grato ao Deus Todo-Poderoso por isso. Comece a se alegrar dia após dia, dançar em casa, cantar, glorificar, Senhor. Mais um dia eu estou bem. Está morrendo gente aí fora? Sim. Tudo está no controle do Senhor, mas eu quero te agradecer, porque a minha casa continua sendo guardada. E aí você pode glorificar, você pode dançar, você que toca pode tocar, você pode glorificar, você pode fazer live. Olha, eu estou feliz hoje, porque mais um dia eu acordei com saúde, glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Expresse essa alegria. Não deixe que Fobos venha te aprisionar com o medo. Te botar acuado num canto. Não permita isso. Mas na minha casa tem uma pessoa que sai muito e eu estou com medo de... Proclama saúde sobre essa pessoa. Vai entrar, vai sair, vai ser guardado pelos anjos do Senhor. Vai ser protegido. Mas é porque fulano trabalha no correio e aí tem que estar em contato direto com pessoas. Declara profecia sobre a vida dele. Se posicione como um guerreiro e uma guerreira do Senhor para que algo diferente aconteça. Não permita que os noticiários venham a ti... meu Deus do céu, agora foi profundo, hein? Não permita que os noticiários venham a te enclausurar, venham a te prender. Em nome de Jesus. Mas se posicione para que as coisas possam acontecer de uma forma extraordinária sobre a tua vida. Amém? Pois bem, o texto foi bem claro. O texto fala lá de coisas maravilhosas. Quando nós falamos que aqueles que ouvem, vem o diabo e tira
Ha. Aí depois ele vai falar, recebem a palavra com alegria, mas não tem raiz. É o que acontece? Desistem na hora da provação. Quantas pessoas vocês conhecem que estão exatamente nesse versículo? Que a semente foi lançada e de repente está crescendo, está acontecendo. Veio o quê? Veio uma aprovação, bum, caiu. Aí tu, caramba, de novo caiu. O que aconteceu? Não, que ele passou por uma situação ali de dificuldade, de aperto, mas sabe como é que é, né? Aí ele não resistiu. Encaixa perfeitamente nesse texto. A outra vai falar o quê? Sobre a questão que são sufocados pelo quê? Pelas preocupações, pela riqueza, pelos prazeres da vida. E eles não têm tempo de amadurecer. É muito interessante que uma árvore que nós temos aqui, na vizinhança, no vizinho exatamente, eu acho que passava para lá de cá, né? A árvore não se liga nesse negócio de barreiras por muro, né? Então ela passava metade para lá de cá, metade para lá de lá, mas o tronco estava do lado do vizinho. E de repente deu erva de passarinho. Vocês sabem o que é isso? Aquela folhagem verde que vai subindo, crescendo, vai pegando a árvore toda. Aquilo rouba a energia da árvore. E o que acontece? Chegou a época do fruto, o fruto começou até a crescer. Mas o que acontecia? A árvore de passarinho sugava uma parte da força da árvore. Então os frutos nasceram, os frutos começaram a crescer, mas os frutos não amadureciam. Por quê? Porque estava sendo roubado. Uma parte daquela vitalidade da árvore, ela lutava para o quê? Para dar os seus frutos no tempo certo. Mas ela estava sendo o quê? Sugada. Era uma boa árvore, uma árvore resistente, uma árvore antiga, uma árvore forte, mas aquilo não permitiu com que o quê? Houvesse o amadurecimento dos seus frutos. E aí o que aconteceu? Deu o tempo, não amadureceu e perdeu. Não é assim? Ah, não, mas aí dá mais uma semana, dá mais 2 semanas que passou o tempo. Passou o tempo, caiu, apodreceu e se perdeu. Então o texto é bem claro, nós precisamos do quê? Tá ligado nas questões dos espinhos, mas ele vai mais além, ele vai falar que um bom coração generoso, um coração perseverante, faz toda a diferença. Aí você pergunta, amém, glória a Deus, vamos terminar, mas aí agora vem a outra reflexão que eu quero trazer sobre esse consagrado texto. E a primeira reflexão vai falar sobre essas sementes que caíram no caminho e foram pisadas. E eu pedi, Senhor, o que o Senhor quer que eu fale sobre isso? Aí veio a revelação, até anotei. Quando nós temos abundância, quando nós vivemos prosperidade, nós estamos vivendo um momento de abundância, de prosperidade, muitas vezes nós fazemos o quê? Negligenciamos aquilo que nós temos. E acabamos deixando como se fosse o quê? Um sactel furado, despejando, caindo, se perdendo. Não é isso? Quem é que já teve? Não, eu vivi já uma situação de patrão, bonança, e aí quando eu vi, vou comprar pão nessa padeira aqui, 3 por... Não, 3 por R$1 nada, eu vou comprar na outra que é R$1,30 cada pão, é ostentação, porque eu tô bem, eu tô por cima da carne seca, então vou comprar do mais caro. Não, minha filha tá com a fralda X não, compra a Y, que é hiper, super, gel, sec, né, plus, mega, que ela vai urinar, ela vai chegar a sentir um arrepio, porque autolimpante, já vai limpando, fralda já autolimpante, você já tira a fralda já vai limpando a criança, é só botar outra, mega, mas essa daí custa 5 vezes, mas não importa, tá tudo tranquilo, tô na prosperidade. Então, algumas pessoas não sabem viver esse momento de prosperidade semelhante ao que o José nos ensinou. Onde nós deveríamos fazer uma análise do quanto nós ganhamos e o quanto nós guardamos para fazer o quê? O ciclo de prosperidade. E aí, quando eu vejo esse texto, e elas caíram, elas foram pisadas, e o Espírito Santo foi falando no meu coração. Muitas pessoas deixam de lado algumas coisas que estão em meio a uma prosperidade. Por quê? Elas usam de qualquer forma. E isso está relacionado ao quê? A falta de zelo. Então essa é a primeira reflexão. Isso que caiu na beira do caminho, na verdade, está relacionado à falta de zelo, quando você está sendo provado com a prosperidade. A segunda coisa que eu trago para você, cai sobre pedras, e quando germinou as plantas secaram porque não havia umidade. Meu Deus do céu, isso aqui foi muito forte. Eu literalmente chorei diante disso aqui.
Porque ele veio falar, existem aquelas que pela sua rusticidade iniciam o processo de bênção. O ambiente não é propício para isso, mas ela vai e consegue. Ela rompe, ela começa a crescer, ela começa a fazer com que a coisa aconteça, mesmo com adversidades. Mas sabe o que acontece? Chega a falta de cuidado daquele que fez o investimento. Estão entendendo que isso serve desde a abertura de uma igreja até o cuidado da sua vida, a preparação para um casamento, etc, 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 etc. Não é uma coisa direcionada, é uma coisa que serve em diversas áreas da nossa vida. Do preparo para um concurso, encaixa num monte de coisa para você. E aí o que acontece? Quem está fazendo investimento não tem o cuidado. E aí por não ter o cuidado, o que acontece? Aquele seu sonho morre diante dos seus olhos. Você pegou, você preparou, você lançou, mas o que acontece? Você lançou e abandonou. Quantas pessoas fazem isso? Não, já botei o dinheiro nessa situação aqui. Quantas pessoas vocês já viram? E agora vem, anota aí. Por que o marketing multinível em outros lugares do mundo funciona a maravilhas e no Brasil não funciona? Pergunta para você. É armação, é esquema? Não, em outros países funciona. Por que no Brasil não funciona? Vou explicar. Você não sabe, não? Sabe? 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 Você sabe? Vou explicar para você, então. Por um motivo simples. Alguém chega e fala para você, olha só, nós temos um plano aqui. Você vai colocar aqui R$1.000, você vai captar 3 pessoas, 4 pessoas, normalmente é par, 4 pessoas, e aí elas vão entrar em 2 pernas diferentes, ó, dando aula de marketing multinível. Hein? Vão entrar em pernas diferentes, e aí vai ter a perna mais forte e a mais fraca. Se eu estiver falando, já tem gente curtindo, dando like. E aí você vai entrar na perna mais forte, mais fraca, e de repente, quando você vai ver, daqui a um ano, você já está tranquilo de patrão, ganhando um rendimento de R$10.000 por mês. Não é assim que é pregado? Só que tem um detalhe. Quando eles estão ensinando isso, parou aí. Em um ano eu estou ganhando 10 mil porque eu botei R$1.000 e eu ganho 10 mil por mês. Acabou. Já está pensando na praia, já está pensando no carro que estou comprando, já está pensando no silicone que está colocando na mulher. Glória a Deus por isso, porque outros estão pensando em trocar de mulher. E aí, né? Aleluia, glória. Investe na sua varoa, hein? E aí, o cara está ali... Aí continua. Quem está vendendo o programa continua. E aí você tem que fazer reuniões semanais. Você tem que ir naquelas pessoas que fazem parte da tua equipe. Você tem que ver quais estão os pontos mais fracos, juntar ele com os mais fortes para ele aprender. E enquanto... Aí é nem um comercial de negócio. Blá, 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 blá. R$10.000 por mês. Aí blá, 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 blá. Aí o pessoal vai pro céu, R$10.000 por mês. Blá, 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 blá. Já não está escutando mais nada do plano de investimento da empresa. Porque aquela ali é uma empresa que precisa o quê? De oxigênio. E o oxigênio não está pura e simplesmente em você colocar o dinheiro. Você precisa colocar a sua vida. Você precisa ser o gerente do seu negócio. E aí, aonde que o brasileiro faz? Meu amigo, eu botei meu dinheiro, agora eu quero resultado. Aí eu fui, captei mais 4 aqui, agora vocês aí tocam barco. Aí você pensaria, se fossem uns 4 corredores, buscadores, até daria certo. O problema é que os 3 estão pensando o quê? Blá, 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 R$10.000 por mês. Blá, 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 achar 4 buchas, R$10.000 por mês. E pensa que só isso. E é por isso que o marketing multinível no Brasil passa tanta dificuldade. Nos países não. Porque nos outros países as pessoas se juntam em equipe, e aí aumenta em equipe, e aí realmente aquilo começa a crescer. As vendas alavancam, as pessoas se juntam, se unem, questionam, perguntam, e vai lá e tira a dúvida, e quando vai ver, está todo mundo ganhando dinheiro. Porque aquilo é uma empresa onde você fez um investimento inicial, mas você continuou investindo sobre ela. E aí vem quando eu vejo a reflexão sobre esse texto. As pessoas até fazem esse investimento, mas elas abandonam e cruzam os braços e ficam esperando que as coisas aconteçam. Mas sabe o que Deus mostrou? Elas secam porque não havia umidade. Sabe o que o Senhor mostrou? Falta de humildade, falta lágrimas. Se lágrimas fossem derramadas sobre esse projeto, ele não morreria. Porque as tuas lágrimas, as tuas lágrimas estariam a umidade que o teu projeto precisa. Mas você é soberbo, você é arrogante, você é altivo. E aí o que você faz? Você não chora, você não se derrama, você não se rasga, você não entrega. E aí o que acontece? Morre diante dos teus olhos.
Meu Deus, muito forte isso. A sua indiferença faz com que o projeto morra. Porque você não derramou suas lágrimas. Mas aí tem uma coisa. Para derramar lágrimas diante de uma coisa que está dando errado, eu preciso o quê? De busca e de arrependimento. E aí quem vence com isso? A altivez. Onde em vez de você olhar e falar, é por isso que está dando errado, porque eu não estou me emocionando, me entregando, vivendo plenamente isso, o que que nós tendemos a fazer? Se valendo uma caixa de bombom, o que a gente tem? Hã? Não, uma só, já era, pronto, a Júlia respondeu, ganhou uma caixa de bombom. Não é isso? Eu vi o balãozinho, ela ficou com vergonha, ficou vermelha porque ela sabia a resposta do que eu queria dizer. Eu já interpreto até minha filha. É isso mesmo. Nós colocamos a culpa nos outros. Procuramos rapidamente um CPF para ser o culpado. Numa igreja, a culpa é do pastor, claro. A culpa é do apóstolo. Não tenha dúvida. Minha? Nunca. Eu sou um ser perfeito de luz. Se for mulher, e pensar, se fosse há 2000 anos atrás, não tenho dúvida que o Salvador escolheria meu ventre para Jesus nascer. Porque eu sou tão boa. Profundo isso, hein? Sempre a culpa é do homem, né? Essa daí eu nunca tinha ouvido, não, hein? Você pode anotar e registrar que foi... Muito forte, exatamente. Sempre a culpa é de terceiros. Onde, na verdade, o Espírito Santo está chamando. Derrame lágrimas sobre o projeto. Porque se você derramar as lágrimas, vai umedecer a terra e vai voltar a crescer. Aleluia. Mas aí a gente chega na terceira vertente, que é o quê? Sobre espinhos. Caiu entre os espinhos, que cresceram com ele. Cresceu, começou a crescer. Só que o quê? Eles foram sufocados pelo espinheiro. Aí o Espírito Santo trouxe outra vertente para mim. Existem sonhos que começam a brotar mesmo em meio a todas as palavras de maldição do mundo que foram proclamadas contra ele. Agora se eu parasse aqui, pedisse, manda vir 3 pizzas. Vamos conversar sobre isso. Tem gente aqui que eu sei, aqui, no presencial, na internet, eu não tenho dúvida também, que contaria histórias fantásticas sobre isso aqui. Quantas pessoas falaram que eu não daria certo? Ontem, na oração com a minha esposa, com as minhas filhas, de noite, antes de dormir, a gente fazendo o nosso momento de busca ao Senhor, o Espírito Santo me trouxe exatamente sobre isso. Eu quero agradecer pelas filhas que eu tenho, pela família e esposa que eu tenho, porque muita gente profetizou, você não vai ter família, você não vai ser feliz, você vai ser somente mais um. E aí, profecias, né, de desgraça lançadas sobre minha vida, sobre uma questão de o quê? De hereditariedade. Então eu parei em gratidão, porque para você ser grato, você precisa o quê? Entender. Não foi o que foi dito aqui? Então eu falei, eu reconheço que profetizaram contra a minha família e hoje eu estou aqui junto com as minhas filhas, meu cachorro, né? Eu tenho família, eu tenho estrutura, eu tenho a bênção de Deus sobre a minha vida. Louvado seja o nome do Senhor, porque as palavras de maldição foram quebradas. Por mais que houvessem espinheiros, eu não permiti com que eles me sufocassem. A história mudou. As lágrimas regaram a planta que pegou força e passou em meio a todas aquelas dificuldades. Não se arranhou? Meu amigo, se eu te falar que não se arranhou, seria uma outra história. Não foi difícil? Aí é uma outra história. Aí só encontro de fadas. Mas venceu. E eu tenho lutado dia após dia para me permanecer de pé. E eu conto com a oração dos irmãos para que isso continue. Para que continue não só crescendo, mas dando fruto. Para que o nome do Senhor seja glorificado. Então, palavras de maldição são proclamados. Meu Deus do céu. Esses sonhos nascem, mas a opressão consegue matá-los. Então nós precisamos lutar contra isso. Lutar contra as palavras de descrédito, de desonra, de desavença. E nessa hora, enquanto eu estava vendo isso aqui, o Espírito de Deus me mostrou aquela jovem ali atrás. Deixa eu dizer uma coisa para você. Muitas palavras de maldição foram lançadas, sim. Muitas vezes falaram que não ia dar certo, sim. Que você não merecia, sim. Mas eu estou te dizendo essa noite, em nome de Jesus, que essas palavras perdem forças e são quebradas. Você é merecedora, sim. Levanta a tua cabeça. Você é uma mulher de Deus, uma mulher digna. Uma mulher vencedora. Chega de dar ouvido a essas vozes de Satanás. De meia soura.
em nome de Jesus. Porque enquanto eu clamava, ele mostrou a sua foto. E ele fala, você não tem ideia de quantas vezes essa mulher ouviu que ela não era merecedora. Você sabe porque você já passou por isso, mas ela também está passando. E eu declaro essa noite, assim como eu venci, você também vai vencer. Você crê nisso? Você crê nisso? O Espírito de Deus te dá esse recado essa noite. Aleluia. Mas aí, em contrapartida, a gente chega ao lado bom da história. Ah, agora é o lado bom, pô. Lado bom. Agora vai todo mundo se alegrar. Porque agora ele fala que a outra ainda caiu no quê? Numa boa terra. Ah, e legal pra caramba. Boa terra. Boa semente, boa terra, tudo beleza. Só que eu vou falar uma pergunta pra você. O que é uma boa terra? Pergunto eu para essa amada igreja e essas pessoas tão inteligentes. O que é uma boa terra? Ah, mas calma aí. Uma boa terra não é ter nascido num berço de ouro? Uma boa terra não é ter a cor de pele propícia no ambiente que você está? Uma boa terra não é pura e simplesmente sorte? O que é uma boa terra? Porque muita gente fala, não, mas fulano já nasceu numa boa terra. Fulano é filho de pastor, esse aí é um pastor que abriu igreja lá no Amazonas, aí veio pro Rio de Janeiro, e aí abriu um monte de igreja. Não, esse aí já está tranquilo já. As melhores irmãs da igreja querem que ele case com as filhas. Então tem gente clamando dons por filho aí para poder fechar a união, porque sabe que se casar com ele tá beleza, é boa terra. Mal sabe que às vezes o cara tá querendo casar para ser missionário na Índia, mas as mães não estão sabendo disso, né? Que as filhas estão seguindo para a Índia com ele. Essa parte às vezes não. Ah, não, qual é o seu sonho? Meu sonho é para a Índia, pregar naquelas favelas lá na Índia, comer aquela comida azeda lá, aquelas comidas meio bizarras. Esse é meu sonho. Cheio de pimenta para esconder, né? Então pergunto para você, o que é uma boa terra? Porque se a gente não entender isso, fica muito fácil a gente falar, deu certo para ele, mas não deu certo para mim por causa disso. Eu estava ouvindo uma conversa essa semana de uma pessoa, de uma coach semelhante à minha. E ela estava discursando de uma forma... Né? Em grupo de zap, as pessoas esquecem que do outro lado existem pessoas e às vezes as pessoas se empolgam. Cuidado, lembre-se, o grupo de zap que você tá um monte de CPF atrelado de gente que você conhece. Às vezes você está em grupo que não conhece, mas quem normalmente entra em grupo que não conhece? Você normalmente está em grupo de pessoas que você conhece. E às vezes as pessoas esquecem, pela questão da digitação que elas estão, esquece que tem gente que você conhece do outro lado, que machuca. Então essa pessoa estava, não, é porque o mundo é mal para quem tem a minha cor. Aí eu cocei a barba, eu olhei para minha cor e falei, pô, ele é da minha cor. Não, é porque eu vim do subúrbio da Leopoldina. Eu vim da Zona Norte, aí eu... Calma aí, eu fui criado no subúrbio da Leopoldina. E eu fui fazendo paralelo de tudo que ele estava escrevendo ali num texto, nego, e nego batendo palminha. E eu, cara, o que esse cara está escrevendo aqui serve para mim. Sou eu. Só que o que eu decidi fazer? Primeiro, acatar as ordens da minha mãe, quando eu era doido de ir contra a minha mãe. O que ela fez? Em que ambiente a gente estava? E eu agradeço a Deus pela vida dela. Nós estávamos num ambiente de pessoas que estavam se desvirtuando por caminhos escusos. E é só isso que eu digo por enquanto. Para quem entendeu, quem não entendeu vai no dicionário depois e pede interpretação ao Google. Então, pessoas que estavam indo por caminhos escusos. E ela estava olhando. Está todo mundo crescendo junto. Primeiro por caminho escuso, segundo caminho escuso, 13, 14 anos, quinto por caminho escuso, caminho escuso, caminho... Aí ela... Meu filho, sentido cobrir... Firme descansar, catou mais moedas, apertou o orçamento, pum, entra no curso técnico de eletrônica. Aí, mas eu não interessa, vai ocupar a mente. Daqui a pouco, oportunidade do Senai, curso técnico de refrigeração. Pum, se matricula, vai embora. Aí agora eu já estou estudando no sábado eletrônica, estou estudando de manhã no outro curso técnico de refrigeração, agora eu tenho que começar o segundo grau, tudo bem. Curso técnico de administração de tarde, segundo grau com ênfase em administração. Falei, caramba, eu sou ex-MEI, meu amigo. Ela se vira nos 30. O que ela não queria? Mente vazia, oficina de Satanás. Porque ela sabia a minha cor e as dificuldades que de repente eu poderia ter lá na frente. Ela sabia o meu grupo de convívio até aquele momento, que não era dos melhores. Eram pessoas que estavam o quê? Com a cabeça pensando em facilidades. O que ela fez? Ocupou meu tempo.
E aí, quando eu vi que eu cheguei aos 18 anos, eu olhei e falei assim, fome eu não passo, eu tenho já 3 cursos técnicos com 18 anos. O que eu quero? Fazer faculdade. Ah, e detalhe, porque para ir de um lado para o outro, e era de um lado para o outro, passagem era cara. O que ela fez? Me deu uma bicicleta para ajudar a manter o corpinho, porque a família tinha tendência a engordar. Então, toma uma bicicleta para você sair de bicicleta para o Maracanã, depois você vem em Vila Isabel para comer alguma coisa, depois você sai para o Riachuelo de bicicleta, e aí você volta, e no sábado você vai lá no Meier de bicicleta. E eu era o quê? O ciclista, né? Se fosse na época de Olimpíada, eu acho que eu conseguia o negócio. Porque era pedalando de um lado para o outro. Trocando pneu. E a perna agradeceu. Traduzindo, ela chegou e ajudou a construir algo enquanto eu estava sobre a égide dela. Porque depois que eu me emancipei, depois que eu cheguei e falei, agora está comigo. O que tinha acontecido? Eu tinha tomado gosto pelo estudo. E eu vi que aquele estudo me abriu oportunidades. Porque quando eu entrei no quartel, eu vi nego brigando. Não, ele vai para a sessão tal, ele vai para a sessão tal. Enquanto isso, nego na infantaria tirando serviço a 2 por 1. Não, sessão, quartel administrativo. E eu falei, estão brigando por quê? Mas então, quando eu olhei em volta, ninguém tinha tanto de estudo quanto eu tinha com 18 anos. Eu falei, opa, esse negócio de estudo abre portas. E aí eu comecei o quê? Opa, gostei disso. Então vamos aumentar esse leque. E não parei até hoje. Aí quando eu vi aquele falando, eu vim do subúrbio, eu tinha CUT, eu falei, cara, esse discurso não me representa. Sabe por quê? Porque eu tomei a decisão de romper com isso. Porque, de novo, eu digo, muitas pessoas dizem para você que você não pode, você não consegue, por onde você nasceu, por onde você vive, pela sua família. Eu quero te dizer, isso tudo é uma grande estratégia de Satanás sobre ti. Você tem o direito de fazer aquilo que você quer na sua vida. Sabe, eu escutei uma jovem que estava perto de mim, falando, o meu sonho é fazer direito, mas os meus pais não têm dinheiro, não têm condições, eu moro numa comunidade. E ela falando aquilo ali, eu ouvi na história o Espírito Santo. Segunda-feira você vai procurar fulano de tal, que trabalha em tal lugar, vai falar sobre essa história dessa jovem, e ele vai falar com o diretor de uma grande universidade, e esse diretor vai... E eu escutando, eu caramba, tá ligado aqui o ponto eletrônico, e ele vai dar a bolsa de 100%. Eu falei, caramba, sério? Eu me alegrei, eu falei, caramba, que maneiro. Eu falei para ele, você fez o vestibular? Ah... Vestibular é amanhã, mas não sei se eu faço. Eu falei, pelo amor de Deus, vai com sangue no olho e faz. Mas eu não tenho dinheiro, não interessa. Ao homem cabe o possível, a Deus o impossível. E aquela menina foi e fez o vestibular e ela ficou numa alta colocação. Porque mesmo estudando em escola pública, a família sempre cobrou ela de estudar. E aí você pergunta, o que aconteceu depois? Deus não é Deus de confusão. Eu consegui encontrar essa pessoa conseguiu conversar com o reitor, foi apresentada a história dela, ela foi dada a bolsa e ela está se formando ano que vem. Você está entendendo isso? Então ela aceitou uma palavra profética que foi lançada, lança o seu pão sobre as águas, que depois de muitos dias ele vai voltar. É se mover pela fé. Uma fé com atitude. E aí talvez seja a grande reflexão de algumas pessoas. Não, mas eu não... Faça o que é possível, que Deus vai fazer o impossível. Mas faça, como o texto fala, sem ansiedade. Porque quando você permite que a ansiedade entre, isso destrói os teus sonhos, destrói os teus planos. Destrói a possibilidade do Senhor colocar a mão e mover o sobrenatural. Porque você está permitindo que com outros reis sentem no trono. Ah, meu Deus do céu. Então eu continuo, para terminar, o que é uma boa terra? E aí o outro falou ali exatamente, primeiro ganhou já um bombom da caixa da Júlia. Porque eu já dei a caixa de bombom, eu não posso dar o bombom agora, né? Já distribuí antes. A primeira coisa que precisa ser é arada. Uma terra arada está relacionada a esforço. Nós fazemos a nossa parte. A segunda coisa está falando o quê? Entender os movimentos climáticos, para qual era o melhor momento de plantar o quê, em detrimento daquele tipo de solo. Isso está relacionado o quê? Ao estudo. Então nós precisamos nos esforçar e nós precisamos estudar. É muito interessante que a palavra fala, Jesus Cristo falou que nós pecamos por não conhecer as Escrituras, não estudar, e nem o poder de Deus, se mover. Porque quando eu mando um paralítico andar,
Eu não fico só pensando, esse paralítico podia andar, esse paralítico podia andar, esse paralítico podia andar. Eu preciso dizer o quê? Esforça-te, tem bom ânimo, levanta em nome de Jesus. Saia dessa situação. Então, traduzindo, eu preciso ter o estudo de entender quem é o Deus que eu sirvo e eu preciso ter o esforço de fazer a coisa acontecer. Mas ele falou mais uma coisa. Além do estudo, entra na questão das sementes. E aí a gente volta lá no começo dessa ministração. Que semente você tem colocado nessa obra? Na hora da escolha, porque você já está vivendo em 2020 prosperidade. Meu Deus do céu, tudo está se encaixando agora. Deus deu um ano maravilhoso para todos vocês. E eu pergunto, em meio às sementes que você recebeu, o que você está fazendo com elas? Você está comendo as melhores sementes? Ou você está separando, dizendo, se Deus em 2020 já fez coisas grandiosas, eu não tenho ideia de como será 2021. Se até aqui Deus já me ajudou e já fez isso, eu estou me entregando nas mãos dele, fazendo a obra, meu amigo, eu não tenho noção do que está me esperando daqui para frente. Aleluia. Então eu pergunto a você, em meio a toda a fartura que você está vivendo, em toda a bênção e prosperidade que você está vivendo, como está sendo a seleção das sementes do que você vai lançar na obra, o que você vai lançar sobre a terra? Como é que você está transportando isso? Como é que você... Ah, meu Deus do céu, como é que você está levando isso para o Senhor? Como você está trazendo isso para a casa do Senhor? Está rasgado, está se jogando pelo caminho, está sendo pisado as melhores? Como é que você tem feito isso? Como é que você tem entregue os teus sonhos, as tuas vontades? Meu Deus do céu, as tuas orações diante do Senhor. É orando com o zap na mão? É orando com a televisão alta? Ou você tem procurado um lugar secreto? O que você tem feito na tua vida? Essa é a pergunta que o Espírito Santo faz para você. Quais as escolhas? Bom, a importância da escolha de boa semente para reinvestimento no plantio. Sementes ruins trarão uma safra ruim. Isso está relacionado a escolhas, mas vai mais além. A última delas, porque eu posso me esforçar, eu posso estudar, eu posso selecionar, mas existe um fator que não pode ser desprezado. Que fator é esse? O fator do sobrenatural. E esse é importantíssimo. Porque ele vai... Coisas sobrenaturais acontecem quando o quê? Quando nós lançamos e vemos as coisas se encaixar. E tudo se encaixa perfeitamente. E quando tudo se encaixa perfeitamente, nós vivemos uma super safra. Eu profetizo sobre a tua vida, em nome de Jesus, que você faça o preparo correto desta terra, para que você viva uma super safra no ano de 2021. Mas lembre-se, tudo está relacionado à escolha da sua vida, a preparo da terra, a análise das coisas, as decisões espirituais, a escolha correta, a separação, a forma que eu levo isso. Tudo faz parte de um grande processo de crescimento e amadurecimento da sua história. Você está entendendo? Porque tem pessoas que não foram ungidas como vocês que vão falar assim, isso tudo está relacionado a dinheiro. Meu Deus do céu, pênalti. Perdeu tudo que eu falei. A sorte que você está na internet, depois você rebobina e escuta de novo. A última coisa que a gente está falando aqui é de dinheiro. A gente está falando de transformação de histórias e de vidas. De entender o que eu faço na face da terra. Mas entender também que eu vivo em meio à lei da semeadura. O que eu faço em meio aos investimentos da minha vida vão ser a colheita que eu vou ter. Tem gente se esfalfando para fazer um doutorado. Mas depois vai concorrer a uma vaga com você que tem uma pós-graduação. E aí quando chegar lá, olharem o currículo de um, olhar o currículo do outro, falar assim, olha, nós vamos... Já sei, é por causa da cor. É o bairro que eu moro. Que bairro que eu moro? É o estudo dele. É o diploma, o peso do diploma dele. Ele se especializou ao extremo nessa área. É por isso que está sendo escolhido. Não é tão simples assim. Cuidado, as pessoas estão tentando te emburrecer na sociedade.
Porque quanto mais burro você for, mais fácil te manipular. Então, em nome de Jesus, corte esses laços que têm aprisionado as vidas. Permita que o seu cérebro funcione perfeitamente. E eu quero dizer, quando nós buscamos no Senhor, Ele nos faz ver além do alcance. Ele permite que nós vivamos coisas extraordinárias, maravilhosas. Sabe, essa mensagem termina aqui. Sabe como? Falando que ainda existe mais um tipo de pessoas que não está escrita de uma forma direta no texto, mas está subentendida. Porque ele falou aqui sobre aqueles que plantam, sobre escolhas certas ou erradas, sobre armadilhas que acontecem, mas tudo está relacionado ao quê? Ao que foi plantado. Mas vocês concordam comigo que tem pessoas que nunca vão passar por nada disso que foi dito, por um único motivo? Porque elas escolhem e elas não reinvestem. Porque elas escolhem e não plantam novamente. Elas vivem somente dessa safra. Elas não dizimam, elas não separam, elas não entregam, elas não se consagram. 2020 foi um ano extraordinário e eu vi a mão do Senhor sobre a minha vida, glória a Deus. E veio dezembro. Em nome de Jesus, não estoura champanhe não, irmão. Vigia, hein? Pastor, é sem álcool, depois a gente conversa. Né? Aí você, glorificou, viramos... Tá rindo, né? Depois viramos o ano, glória a Deus, festa. Vamos para aquela rabanada, beleza, glória a Deus. A irmã fulana vai trazer um pudim, uhul, glória a Jesus, Deus é bom. Deus guarda a glicose, e aí o pessoal come aquela ceia, virou o ano, dia 1º chegou. Protetor de fígado para dentro, AS do outro lado, o sorrisal do outro lado, e aí para um fiz a digestão, sobreviveu no dia 1º. Tem gente que já entra no dia 1º como na guerra, né? Sobrevivi. E aí eu pergunto para você, e aí? O que te espera nesse novo ciclo? Em nome de Jesus, você pegue todos esses ensinamentos que foram trazidos e faça os investimentos corretos na sua vida, para que você possa viver essa super safra em 2021. E na virada do ano, você possa olhar e falar assim, eu estou preparado para mais um ciclo da vida. Eu estou preparado para mais um ciclo espiritual. Eu estou pronto para outros combates, outras dificuldades, outras geadas que podem vir aparecer. Eu estou pronto. Porque eu já vi o que aconteceu anteriormente, eu não quero viver a mesma coisa de novo. Eu quero viver o novo de Deus. Esse ponto deram certo, eu vou repetir. Mas aqui, não, aqui eu errei, aqui eu vacilei, aqui eu perdi a oportunidade, não quero fazer igual de novo. Então, em nome de Jesus, eu te convido a recomeçar neste ano que está prestes a... Já está batendo na porta aí, ó, daqui a pouco, alguns dias, ele está chegando. Que seja um ano mais maravilhoso que o ano que passou. Mas que você se lembre, a gratidão faz toda a diferença sobre a tua história. Aleluia. Eu termino essa mensagem, até refleti aqui, parei, olhei para o esboço, refleti, falo ou não falo, falo ou não falo. Ai, 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 tem que falar, né? Sabe qual é o grande problema daquelas pessoas que não reinvestem? É que lá na frente, quando no tempo certo, ele olha para o teu campo, ele comeu a semente melhor, tirou onda com isso, e ele olha para o teu campo, verdejante novamente, ele se mata por dentro, ele se corrói por dentro. Porque ele não consegue entender por que você está vivendo uma prosperidade maior ainda e ele não. Então, em nome de Jesus, que vocês nunca tenham, na Goel, nunca tenha ninguém que vive essa experiência. Em nome de Jesus. Que não haja ninguém no nosso meio que tenha essa experiência de olhar para o campo do lado verdejante, olhar para o outro verdejante, olhar para frente verdejante e falar assim, por que o meu não? Eu comi a semente. Em nome de Jesus, que isso nunca venha acontecer na nossa igreja. E você que está ouvindo essa palavra, que em nome de Jesus isso nunca venha acontecer sobre a tua casa. Em nome de Jesus. Sabe, eu termino exatamente aqui.
Lembra que tudo começou com 14 anos? Um curso técnico após o outro. A Bíblia fala sobre o conselho dos anciãos, que eram homens idôneos, que tinham experiência para ajudar a julgar a causa dos jovens, a dar orientações a situações de pessoas que estavam passando certas dificuldades, certas dúvidas. Nessa igreja tem homens e mulheres de Deus que são dotados do Espírito Santo e de conhecimento técnico para te ajudar a viver um novo de Deus. Às vezes eu vejo algumas pessoas brincando comigo, pastor, o senhor é um ser diferenciado, é um X-Men. Você tem um pastor que fez contabilidade, fez matemática, que trabalha com logística, gerenciamento de estoque há 30 anos. Será que eu não tenho um bom conselho para te dar na área financeira, na área de administração das coisas? A pergunta que eu deixo para você. Será que eu não tenho, de repente, uma visão? Eu que já tive negócio, já tive firma, já tive... Será que toda a experiência nesses 50 anos de vida, será que não tem alguma coisa que pode ajudar a você a dar o próximo passo na sua vida? Eu quero dizer uma coisa para você, eu estou à sua disposição, mas você precisa querer. Amém, igreja? Glória a Deus e glória a Deus. Nessa mesma pegada, nessa mesma vibe, a gente chega num outro pedaço do culto. É a Santa Ceia do Senhor. A Santa Ceia do Senhor, meu Deus do céu. A Santa Ceia do Senhor acontece porque está totalmente linkada a esse texto. Porque a gente faz o quê? A ordenança de Jesus. E qual é a ordenança de Jesus? Comer do pão. Mas para comer do pão é necessário que haja o quê? O plantio, a colheita do trigo, a preparação, o manuseio, para que haja entrega. E da mesma forma, beba deste suco da vide, que precisa que haja o quê? Plantio, colheita, preparação e entrega. Olha que lindo isso. Então essa mensagem numa noite de ceia está totalmente dentro, totalmente conectada. Porque o que nós estamos fazendo agora, cumprindo essa ordenança do Senhor, é porque um dia lançamos uma semente. Um dia colhemos essa semente, depois de feita, depois de preparado esse solo. Nós vimos isso tudo brotar. No momento certo, nós fizemos a cega. Olhamos aquilo, segregamos o que deveríamos reinvestir. Olha que profundo que está por trás disso tudo. Essa parte, essa aqui é a mais bonita de... meu amigo, essa aqui, se aqui deu a 50, ano que vem, quando eu plantar, isso aqui vai dar 100 por 1. Não tenho dúvida, segrega melhor. Mas assim, não, essa aqui é para reinvestimento. E aí você segrega. Você sabe onde você investe. E aí o que você faz? Pega do outro bom e faz, agora sim, vamos fazer um banquete. Para que esses homens e mulheres possam ter um memorial da volta de Cristo. Para que a gente não se perca no meio disso tudo, em saber que nós precisamos plantar. Mas se uma trombeta tocar, o que a gente vai fazer? O que a gente estiver fazendo, a gente larga para trás. Porque eu sei que eu tenho um lugar muito melhor me esperando. Então eu não... Tíbia, soube. Oh, glória a Deus. Eu não me deixo me confundir em meio a tudo isso. Mas eu estou fazendo um mestrado, eu estou fazendo um doutorado agora. O meu salário vai duplicar, triplicar. Tocou a trombeta, larga tudo, larga a caneta, larga o papel. Nós temos uma morada eterna. O nosso Senhor e Salvador falou que ia preparar e falou, enquanto isso, continue fazendo, continue agindo. Mas não perca o foco. Você já viu aquele pessoal que trabalha com DJ, que pega o fone, ali ó, ele bota o fone numa orelha e o outro ele empurra para trás. Por que ele faz isso? Para estar ligado no que está acontecendo. Então ele está escutando a música ali, está fazendo a mixagem que ele tem que fazer, mas o quê? Ele está atento no que está acontecendo à sua volta. Eu quero convidar você a fazer exatamente como o DJ. Pegue o fone, se conecte naquilo que está acontecendo aqui, mas não perca em momento algum a conexão com a trombeta que vai tocar no céu. A voz do Senhor falando a tua vida. Então entenda, eu preciso viver minha vida aqui da melhor forma possível, mas eu não posso perder a minha conexão com o Altíssimo. Entendendo isso, nós vamos viver uma vida extraordinária na face da terra. Estamos nós aqui diante do pão e diante do vinho. E o apóstolo Paulo falou, façam isso, tragam isso por memória. Tragam isso constantemente por memória, para que não se perca.
Isso não pode cair em esquecimento. Isso é muito precioso. Isso é muito precioso, não pode se perder. É você juntar com seus irmãos, poder olhar um no olho do outro e falar: eu tenho comunhão contigo. Eu quero dividir esse pão contigo. Paulo avisa: não faça segregação de pessoas. Não, aquele vai comer caviar, aquele vai comer atum, aquele vai comer com manteiga. Não, não é isso, não era para isso. Essa é a hora de juntar tudo como um só corpo. Essa refeição é para ser feita junta, olhando nos olhos um do outro, para a gente celebrar e entender que nós vamos passar a eternidade juntos. Aleluia, glória a Jesus.